Fala galera, beleza? Quem estiver chegando aí no canal não for inscrito, se inscreva, curta, compartilha, ajuda a gente a estar criando conteúdo pra vocês. Bom, hoje vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um vídeo até que longo, pela primeira vez eu vou fazer um vídeo bem demorado, mas bem explicativo sobre o projeto que chegou pro canal aí, beleza? Já tá ali atrás, mas vou estar mostrando pra vocês, explicar detalhes dele e tal, quais são os pontos que fizeram esse carro se tornar desejado por mim. E depois a gente vai trocando ideia aí sobre detalhes. Vou mostrar o carro bem na íntegra e bem focado no que ele é, beleza? Então chegou aí o Corsa verde. A princípio é um carro normal, né? Mas como a gente sabe bem, essa questão dessa sequência de placa aqui é um Corsa BVY, placa 3G10. Quem tiver aí já curiosidade de pesquisar já pode ver. Então assim, é um Corsa 93, 94, é uma unidade fabricação no ano de 93, ainda antes do lançamento. Então ele é um carro de chassi baixo. Aqui dá para vocês verem, 0028. É isso aí. Ele é um Corsa, a unidade 28 produzida no Brasil. Segundo informações que eu consegui constatar, ele foi um carro que ele foi fabricado dia 6 de novembro de 93. Então assim, ele é um carro dali do final do ano. O entusiasta de Corsa tal, a gente pesquisa bastante. Então esses últimos dias eu acompanhei uma matéria falando sobre os Corsas que foram fabricados no Brasil, que uma parte deles que eles eram produzidos no ano de 93, a capacidade era para 14 por hora já em 94, então não em 93, mas que eles levavam até 3 dias para serem produzidos, um a cada 3 dias, depois 3 por dia, e assim gradativamente até ter o ramp-up de produção. Então assim, me surpreendi quando eu descobri a data de fabricação desse carro, porque eu imaginei que um carro número 28 seria ali pelo menos sei lá, trabalhei na fábrica da BMW, eu vivi a média de lançamento da série 3 lá, a gente foi evoluindo ali de 2, 3, 4 por dia. Então assim, eu imaginava que esse carro, pelo lançamento ter sido em setembro, eu imaginava que esse carro ele teria sido fabricado ali pelo menos em finalzinho de setembro, ou novembro, ou outubro ali. Mas, constatando tudo aquilo que é dito, esse carro então ele foi fabricado já ali no comecinho de novembro. Então a teoria de que eles eram fabricados um a cada 3 dias e etc, e foi tendo um ramp-up de produção, realmente faz sentido. Então assim, como eu tinha dito, eu tinha muito interesse em fazer um Corsa placa preta. Na realidade assim, eu estava fissurado ano passado em pegar um 93 para poder fazer esse projeto. Não estava procurando chassis baixo. Eu sabia que o 93, 94 seria um chassis baixo, mas não tinha noção nem dimensão de qual carro seria e tal. E aí, como eu disse no vídeo anterior, eu tinha olhado um azul, que era o número 81, e eu acabei que não deu certo. Já agora em 2024, que eu poderia pegar um 94, 95, que muito mais fácil, me aparece a oportunidade de pegar esse carro aqui, um 93, 94. Muito interessante, porém eu não tinha me apegado à questão de numeração de chassis. Mas no dia que eu vi esse carro anunciado, a primeira coisa que eu fiz, eu vi ele com a placa descoberta, a primeira coisa que eu fiz, eu fui pesquisar no Master Placas, que é o meu parceiro de viagens. E aí eu acabei vendo, falei, porra, mano, chassi 0028. E aí foi tudo aquilo que deu da negociação que eu havia comentado. E, enfim, peguei o bichão, trouxe ele e tal. Fiz a pesquisa detalhada, vi que esse carro ele foi... Não fiz uma pesquisa detalhada, né? Vi que esse carro aqui ele foi feito alguns eventos de manutenção na concessionária Carlos Cunha, em Limeira, salvo engano. E assim, não tinha visto o carro ainda, só tinha visto por imagem.
Falei, vou esperar ele chegar. Quando ele chegar, eu avalio se de repente vale a pena mesmo fazer a restauração, um full project. Ou se de repente, sei lá, só traria mesmo, faria funcionar. Já funciona, mas daria uma ajeitada razoável e passaria para frente. Até uma possibilidade, existe, tá? Mas aí quando ele chegou, eu acabei identificando pontos que me deixaram bem contente também. Porque é um carro que estruturalmente ele tá muito bom. Quando eu falo muito bom assim, a gente tá falando de um carro de 31 anos praticamente. 30 anos, né? Em novembro. Ele tá numa condição de estrutura muito boa. Porque é muito comum você pegar Corsa com região de assoalho podres de carroceria como um todo, dependendo da região que o carro ficou. E eu não imaginava o carro que eu iria encontrar, tá? Não imaginava mesmo, porque apesar de ter visto em fotos, eu vi que era um carro que era bem alinhado, alinhado dentro do possível, né? Eu vi que era um carro bem alinhado, vi que tinha pontos de pintura original. O ponto de pintura original vai se dar só por uma peça aqui, ó. Cadê? O ponto de pintura original, só o quadrinho da porta aqui, ó. O restante, nada é original. Mas, eu falei, vamos a fundo, né? Aí até antes de fazer o vídeo, falei, eu vou dar uma boa investigada nele certinho e aí depois eu acabo falando mais. E aí quando ele chegou, pô, a maior dificuldade foi a questão de abrir capô para ver como é que tava. E aí eu identifiquei que ele veio lacradinho de frente, lacradinho de traseira, lacradinho de lateral, capô ainda original e pontos interessantes, capô com calafetação, com a base de pintura ali ainda dentro do normal, mas muito sujo, né? Lógico, mas isso não quer dizer nada nesse caso. Falei, pô, já peguei uma frentezinha boa, paralamas nunca removidos do lugar, posso fechar que quebrou o cabo, paralamas nunca removidos do lugar, paralamas com uma condição de alinhamento e base boa, portas também numa condição muito razoável, razoável para bom, sabe? E algo que me chamou muita atenção nele também, que vocês estão vendo ele com esse, depois sobre banco e forro eu falo. Um ponto que me chamou muita atenção, as duas portas, ambas as portas sem nenhuma base do entortado. Então assim, pintura original na interna. Então serve como base de cor. Além da porta sem estar entortada, é a pintura original. Essa área interna também aqui, ó, com 90% a parte interna dele, ela tem a sua base estrutural muito boa. E aí, beleza. Vamos para mais pontos. E quando eu vi esse adesivinho aqui, eu falei, nossa, um adesivinho velho, tal, antigo. Eu sou fissurado nisso aqui. Não tem nada a ver com GM, tá? Tem a ver com alguma coisa Maringá, que é a região lá do Paraná que ele tava em Arapongas, né? Então assim, eu falei, pô, legal, a estrutura dianteira boa. Na traseira aqui, também, da mesma forma, tampa traseira sem nenhuma batida, nada aparente. Cara, surpreendentemente mesmo, tá? Porque pela idade do carro e pelo estado geral, olhando ele ali assim, ele parecia que ele tava mais zoado, mas não. O que ele tem, o que ele veio, que são pontos que prejudicam, mas que prejudica basicamente quase nada que eu vou arrumar. Ele veio com esses pontos de corrosão na área interna. É muito comum o carro na época de lançamento ter um tratamento um pouquinho diferente do que no normal. E ó, presta atenção nessa fechadura, nessa fechada de tampa, ó. Com um alinhamento perfeito. Fechou o primeiro estágio aqui. Cara, dificilmente um Corsa fecha tão simples assim. E aí, pontos que no dia que eu fui ver, na realidade não vi, né, vi a distância, que me chamaram a atenção, que eu pedi pro proprietário me mandar uma filmagem, era aqui, ó, as lanternas. Vamos pegar aqui no foco. Made Spain, Yorka. A gente lembra bem que o Corsa, quando ele começou a ser fabricado,
As lanternas dele, elas vieram com as lanternas made in Espanha, que era da Yorca. E aí um ponto, falei, porra, caralho, que estranho, né, meu? Já peguei ali uma lanterna original. Significa que ele nunca levou uma mordida de traseira cabulosa. E essa lanterna, ela, eu nem me atentei que ela tava quebrada, na realidade. Também, ó, made Espanha. Eu falei, pô, legal. Mas assim, essa parte desse quebrado, essa lanterna aqui, pra mim não é muito bicho de sete cabeças, porque eu consigo ou reaproveitar, recuperar essa própria lanterna, ou talvez fazer o enxerto do quadrante de lanterna. Tem uma lanterna Yorca dessa nacional, não tem muita diferença, não tem, na realidade não tem diferença nenhuma, mas eu consigo colocar. E aí, outros pontos que vieram interessantes. Falei, começando a avaliar, falei, eu vou investigar sobre a data de fabricação. Eu já sabia da data de fabricação do carro, mas... E aí aqui no cinto, ele data de... que não, vocês não vão conseguir ver, que tá bem escuro, mas de 14 de agosto de 93. Então assim, ele é um pré-série, né? Um carro pré-série, assim, um pré-produção em série, em massa, né? Então foram esses pontos que chamaram bastantíssimo minha atenção. O lado do passageiro também aqui, ele também conta da mesma forma. Eu já avaliando ali, tinha visto na filmagem, mas eu falei, vamos ver pessoalmente. Eu já vi aqui que ele também, as portas não eram entortadas. Falei, pô, é muito difícil isso. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu fiz algumas coisas já nele, então assim, pra ter certeza do que eu tinha na mão, né? Então assim, ele não tem nenhuma troca de lateral, ele não tem troca de nenhuma das peças estruturais. Além, assim, ó, sem ponto de ferrugem grave. Bacana, cara, um carrinho diferente. Pontos que durante eu avaliando ele, eu já desmontei algumas coisas dele para poder avaliar. Não fecha não, hein, capô, pelo amor de Deus. Ah, tá. Uma das coisas que eu já desmontei ele para poder avaliar alguns pontos que eu falei, eu queria ver se eu precisei abrir o cabo do capô quebrou. E eu precisava abrir para ver. Tava muito curioso relacionado à parte de motor, relacionado à parte de alinhamento e tal. Tirei o para-choque dianteiro e identifiquei pontos muito interessantes como relacionado ainda. Dificilmente a gente tem com os dois, e ele tava muito alinhadinho com essa base quebrada. E quando eu vi, tá com os dois guias no lugar. Além dos dois guias no lugar, toda a parte de estrutura dele sem ferrugem, que é algo incomum, tá? Para o Corsa, principalmente até nessa altura que ele tá, que ele raspa bastante, então assim, ele acaba enferrujando um pouco a mais, né? E nesse caso não tá. Aí beleza, falei, avaliando um pouco a mais. Falei, eu vou começar a pegar. E aí você vai juntando notas do carro, na realidade, né? O que o carro tem de original, o que o carro não tem de original. Ali tem o de original. Ele tem de original isso aqui, ó. Isso aqui quebrado. Padrão, ó. Quase que funde aqui já. E aí, olhando um pouco a mais, eu peguei os detalhes. Eu falei, pô, eu tinha visto, mas tá aqui com adesivo ainda na torre lateral e o selinho na posição aqui. Este adesivo ainda na posição. A fechadura e o trinco aparentemente são das próprias. Borracha no lugar. Não veio com a tampa, mas veio com o reservatório, que por incrível que pareça, eu coloquei água, ele não tá furado. Falei, poxa, velho. E aí eu vou explicar um ponto sobre o motor, né? E aí você vai juntando os detalhes. Ele veio com a bateria ali, a bateria veio ruim. Coloquei a bateria de outro carro aqui para fazer funcionar. E avaliando, aqui a gente não vou conseguir mostrar que a bateria tá um pouco fraca. Ele veio com um senhor de um podre ali na caixa de bateria. Mas assim, tem o podre, mas não é um carro que foi reparado. Então assim, isso já ajuda bastante. Juntando as notas, eu falei, poxa, olha aqui o cofre do motor bem íntegro, sem nenhum ponto de ferrugem grande, nada. Além de toda essa sua base dianteira, ok, né? E aí, um outro ponto, ele veio com o ferrinho daqui, ó, que é o que o Maia mostra num GL que ele restaurou,
Aqui. Pô, nunca tinha visto. Eu também, quando eu vi, a primeira vez que eu vi foi no vídeo dele, e aí depois eu comecei tudo carro, tudo 93 que eu olhava, 94, eu olhava pra ver se tinha. Que provavelmente é algo que veio só em 93. Aqui, ele tá com esses parafusos aqui, mas provavelmente, pela característica do estourado que tem aqui, ó, ele não é parafusado, ele era ponteado. E assim, é algo que vai ser colocado de volta. E aí a gente tem uma diferença grande relacionada à buzina. Eu já tive alguns 95 e todos os 95 vieram com a buzina aqui. Porém, quando a gente olha para a revista aqui, eu olhando para essa revista aqui, eu identifico uma marca aqui, ó. Tá vendo? E o que seria essa marca aí? Essa marca nada mais, nada menos é do que a buzina. O suportinho original aqui, ó. Tem a buzina, ela não vai lá naquela região igual no 95, ela vai bem presa aqui. Por que eu digo pra você que é original? Porque no painel frontal tem uma diferença. O painel frontal ele tem uma peça soldada aqui pintada da cor do carro. O que remete a dizer que é original. Levando em conta também a avaliação da revista ali, né? De observando. E aí fui juntando mais pontos. Tirei o para-choque dianteiro. O para-choque dianteiro, ele é o para-choque original do carro, de 1993 ainda. Se é original do carro mesmo, 100% de assertividade, eu não vou saber dizer. Mas assim, é um para-choque 93. Então, significa que é uma porrada muito forte de frente. Claramente, dá pra ver por estrutura que não levou. Mas que nem trocar para-choque trocou também, né? Lógico que veio com os emblemas modernos da gravata dourada. A síndrome da gravata dourada. Faróis, veio com os dois faróis de lente lisa paralelíssimas, mas que estão funcionando, que vão sair fora daí, lógico, né? Para esse carro, pela revista, eu consegui dar um foco na imagem lá, eu até agradeço algumas pessoas que eu andei pesquisando sobre esses carros, que me deram algumas dicas. Por exemplo, farol, eu não sabia qual seria a marca original. Eu tenho aqui um par de Lucas, que tá nesse carro aqui, ó. Eu tenho um par de Lucas que tá nesse carro, que é do ano de 95, aquele farol. Eu até imaginei que poderia ser Lucas aqui, poderia vir com as lanternas importadas da Espanha. Porém, na revista, dando um zoom na imagem, aproximando, os faróis são Valleot. Então assim, eu tenho lente de farol Valleot, tenho Arteb, e eu vou tá avaliando qual que eu vou colocar. Desculpa aí que hoje eu tô meio podrão. Então assim, levando em conta toda essa parte de frente original, pontos de estrutura totalmente original, itens diferenciados, suporte da buzina, o varãozinho central, para-choque dianteiro ainda sendo original, todos os selos em bom estado, pô, já anima, né? A parte do podre da bateria é algo que pra mim eu nem me estresso, porque 90% dos cortes que eu tô pegando, ou se ele não tá podre ainda, ele tá ameaçando. Então eu acabo optando de já arrumar. Veio ali com um reservatório legalzinho. Eu tenho uma tampa dessa daqui, uma gringa que eu falo, uma alemã, que me deram de presente, que eu vou colocar aqui, que é legal. E aí sobre motor, esse carro, originalmente o motor dele era um motor 0014. É o motor de faturamento dele, a nota de faturamento dele, ela foi feita com esse motor 0014, que seria um número de chassi de numeração baixa. Porém hoje ele está com um número cadastrado no documento certinho, 4933. Eu não consigo afirmar qual é o número de série disso aqui, seria o 49.033, né, pelo que eu entendi. Mas fato que ele está cadastrado no documento. Eu vou pesquisar um pouco mais a fundo sobre o que foi esses históricos de manutenção feito na concessionária Carlos Cunha. Se de repente... porque existe relatos desses carros no período de teste deles estourarem o motor. Não sei dizer se... Não consigo afirmar hoje se realmente isso é verdade ou não. Mas eu vou dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo. Fato é que ele está com o motor cadastrado no documento certinho, só que não é o motor de faturamento do carro, de quando o carro saiu de fábrica. Esse motor ele foi feito há pouco tempo.
Quem me vendeu falou que tinha feito o motor inteiro, mas provavelmente ele fez cabeçote e fez parte de baixo ali de bronzina e biela pra não bater, pra... Isso fez um motor parcial, né? Não fez um motor completo. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque aqui tá totalmente muito limpo, lá embaixo o bloco totalmente imundo. Então assim, seria muita coincidência se andasse... Não tem como, na realidade, né? Mas assim, tá com um barulhinho bem... Ele tá bem quietinho, tá bem tranquilinho. E ele veio com defeito na parte da frente dele, na parte de mecânica dele. Que ele me reportou que esse carro ele fez um motor e que ele ficava apagando. Vocês vão até entender aqui, ó. Funcionando, filho. Ó. Ai. Ele não segura a lenta direita. Ele dá umas falhadinhas. O que que acontece? Ele me mandou um distribuidor ali para colocar, que ele já tinha comprado. Mandou um distribuidor Ernest Wang aqui, ó, que ele já tinha comprado. Porém, como já não é o primeiro, o primeiro Indy um bico que eu faço ele, né? Mas aí quando eu já observei, já logo de cara mesmo aqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz na hora que eu já olhei, eu sempre já checo isso aqui, ó. Se ele tá com a pastinha aqui, que é um ponto que a hora que ele esquenta ele fica morrendo. Esse aterramento tem que estar totalmente preso. E se ele não tiver... Filha da puta. Se ele não tiver preso, ele acaba esquentando a chapa e o carro morrendo. Mas acho que além disso, muito mais importante, eu chequei as ligações de TBI dele, que é algo muito comum não ser ligado correto. São as mangueirinhas de suspiro, respiro, vácuo do motor e etc. Então assim, eu já logo de cara, mas de cara, eu já identifiquei que todas estão erradas. Inclusive aqui, ó, quem conhece sabe que nessa parte aqui do TBI deveria ter duas mangueiras. Não tem nenhuma ligada. Então assim, são pontos que ele faz ter entrada de ar falsa e não funcionar corretamente. Já é um ponto que essa semana aqui eu vou arrumar ele. Isso porque eu vou até então vou andar com ele. Bom, aí na conferência do carro ainda, voltando, né? Esse carro, quem acompanhou viu, quem prestou atenção no primeiro vídeo e quem acompanhou pelo Instagram viu também, que ele veio com as forrações de porta com esses acabamentos. O ex-dono ele é capoteiro, tapeceiro, depende como chama na região, faz sofá, essas paradas. Então ele fez a forração das laterais e tal. Então assim, eu falei, pô, eu vou tirar essas forrações pra ver como é que ele tá por baixo. Minha esperança era que não tivesse furado os forros, porque eu conseguiria reaproveitá-los, né? Então assim, eu tirei e pra minha tristeza, eles estão furados. E pra piorar ainda mais a minha tristeza, além deles estarem furados, eles estavam muito bons. Eles estavam zerados. Então assim, eu acabei tirando por tirar. Não sei ainda se eu vou trocar a forração, se eu vou trocar o forro, né? Se eu vou trocar o tecido, eu falo, ou se eu vou trocar o forro. Mas, e aí fazendo aquela avaliação padrão, eu já identifiquei os plásticos ainda na porta originais. Já retirados, lógico, mas sem interferência maior. Eu vi que ele tinha vindo com essas peças pretas. Na foto, eu tinha olhado, tinha identificado que estavam pintados. Esse de baixo eu não tinha certeza se era pintado ou não. Então eu avaliei, quando eu desmontei para olhar, já vi o plástico originalzinho. Já vi que a forração também é do ano de 93. E aí, pasmem, todas as peças plásticas, tanto isso aqui, quanto isso, todas elas são do ano de 93. Então assim, um ponto que também já leva a entender que é original. E aí outra parada, os forros traseiros também, ó, todos eles furados, ó, mas também em boa condição. Mas foi bom, porque eu consegui dar uma avaliada legal do estado que estava a parte interna da lateral, porque sempre surge dúvida como é que tá a lateral, tal, porque eu olho muito o carro na parte interna dele, tá? Identifiquei uma ondulaçãozinha nela aqui, uma massinha quebrada ali,
Então assim, o que eu já fiz? Eu já avaliei por dentro para ver como é que tava. E vi completamente zerado. Essa parte dos plásticos que eu tô falando, ela se replica também pro lado de lá do carro também, tá? Lá é a mesma coisa. É forro 93, as pecinhas pretas também são 93, que estão pintadas de preta, né? E por que isso não me assombra? Isso não me assombra porque como elas estão pintadas de spray. Eu já fiz um teste em uma delas para ver se era possível fechar, se era possível remover. E já vi que é simples. Aí vamos na caçada, olhando. Retrovisor. Putz, tirei do lugar para ver também ambos os lados do ano de 93. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que foi um carro que foi bem usado, mas não foi canibalizado, né? Aqui esse detalhe que eu falei. E aqui na parte interna, um ponto que me surgiu dúvida, que eu vi, ela tem um furo aqui, né, nesse puxador. Mas na realidade eu acho que, pelo que eu entendi, é a tampinha normal mesmo. O tabelier dele veio numa condição, cara, sim, sinceramente, não é papo de vendedor de carro não. Mas veio numa condição muito, muito, muito boa. Ah, e outro detalhe, o console aqui também tá pintado de preto, tá? Então assim, o tabelier veio numa condição muito boa. Veio com volante de GLS ali. E os bancos, quem se recorda, ele não veio com os bancos dele. Ele veio com o jogo de banco que eu esperei chegar aqui para ter a confirmação. Ele veio com os traseiros dele, que eu falei, serve da minha referência de cor. E também serve de um outro ponto, ó. O Indy tinha carpete. Eu falei, vou tirar a capa para ver se de repente ele tem algum item a mais aí que de repente tá com a capa, né, só. Mas não é, realmente não era. Então assim, eu já tinha esses bancos engatilhados para comprar. Eu acabei comprando eles. Porque no caso de fazer um reparo aqui, na realidade eu tenho muito menos trabalho. Eu tenho um tecido desse aqui guardado. Eu consigo fazer só a faixinha aqui, cinza, e essa região. Lógico que lavar o banco, deixar padrão, tal. Tanto dianteiro quanto traseiro. Ali tem um descosturado. Tá com os dois suportes. Inclusive, se alguém quiser comprar isso aqui, ó, vou ter um jogo sobrando de 3. Então assim, os bancos já acabaram ficando resolvidos. Resolvidos assim, né? Colocados. Vai diminuir pra caramba o custo. Vindo pra parte, continuando na parte interna dele aqui. Um outro ponto, ele veio com painel aqui marcando 186 km. Não tem histórico de quilometragem inferior a isso, tá? E aí toda a parte de forro de teto dele também tá muito cagada. O forro do teto dele tá uma das piores condições que eu já peguei. Que também é algo que não é problema porque eu vou trocar. Veio com a sua antena, GTninha, como dizia o Fabinho, só na molinha. Isso aqui, eu vou confessar pra vocês, eu fiz uma base, isso aqui é a antena original do Corsa e tal. Eu fiz uma base de silicone que eu coloco nessa região aqui, ó. Hoje eu já não jogo mais fora essa antena, eu já restauro ela para reutilizar. Por quê? Porque ela, eu não encontro ela nova, então eu já encontrei, paguei muito caro. E outro ponto que colocar paralelinha, ela fica com aquela cara de paralela. Então assim, eu tenho uma base que eu coloco nessa região da molinha aqui, que fica padrão, bonito e original. Pegando pontos ainda sobre identificação do carro, importantes, né? Vidro GM, esse é GM, e os dois de lá GM, esse não é GM, esse é Ernest Wang. Exatamente a mesma marca do vidro do que veio no Champ. Então assim, lá no desmanche tem um que eu ia pegar, se eu tivesse tido paciência, eu teria pego ele para colocar ele no Champ, mas eu já vou pegar ele para deixar guardado para colocar nesse aqui. É preciosismo? Cara, mas eu quero fazer. Vindo aqui para a parte traseira dele, também afastei na desmontagem aqui, identifiquei. Minha esperança é que ele tivesse vindo aqui com o puxador do europeu, né? Eu nunca vi, eu gostaria de ver pessoalmente, mas ele não veio. E aqui na parte de trás, eu coloquei esse tampão que eu tinha guardado aqui, ele torto, todo velho. Ele veio com o suporte do bagagito bem zerado.
O escorregador zerado, o assoalho aqui. Foi um ponto que chamou a atenção. Eu tinha visto enferrujadinho, mas não tem podre. São só ralados mesmo. Veio com os dois suportes do bagageiro numa condição muito boa, mas muito boa. Pelo estado geral do carro, isso aqui eu esperava encontrar isso aqui com as duas costelinhas quebradas. Até por isso que eu segurei um pouco para vender os meus dois pares de suporte. E aí uma característica do 93, dos carros 93, o Zwing 93, se você pegar o 001 lá do Badolato, o vídeo, você vai perceber a mesma coisa, no do Rodrigo também a mesma coisa, que eles têm o acabamento do cinto, porém ele não tem cinto traseiro. Uma peculiaridade que eu não sei o porquê, talvez para reaproveitamento de peça, ou era a peça que tinha estoque para o lançamento. E é isso que eu acabei identificando algumas diferenças no carro. Tem uma diferença até de painel traseiro, que é, se você identificar aqui, ó, ele tem o corte da borracha, um rebaixo aqui e o recorte da peça, tá vendo? Ambos os lados. Isso aqui eu também só tinha ouvido falar, que é o ponto de prender a buchinha. Mas ó, olha essa diferença aqui muito louca, ó. Aparece o quadradinho da borracha e aqui aparece a chapa com a corcundinha. Este também na mesma condição. Depois eu vou pegar num freezer uma diferença ali pra vocês. Ó, mostrar esse aqui pra vocês. Se liga ali, ó. Esse ele é só o espaço da borracha. E aí onde teria o rebaixo aqui, ó. Vou mostrar aqui, peraí. E é aqui, ó, tá no sol, no claro dá pra ver. É o encaixe da borracha e a corcundinha aqui. Lá é o contrário, lá não tem a corcundinha, mas tem o rebaixo tem o recorte da peça. Então, a gente já pega uma diferença bem grande assim, tá? Uma diferença bem grande. Além disso, a diferença desse recorte, esse furo, que eu acho que 90% nem imaginava, eu já falei, pô, vou dar uma olhadinha no teto, ver se tem algum ferrugem. Nada. E aí diferenças que eu já identifiquei de cara. Pode ser que não seja original? Cara, até pode ser. Mas eu acho bem difícil. Se ele não tem nenhuma base estrutural trocada, ele não vem calafetação aqui como nos outros. Além de não vir a calafetação aqui como nos outros, ele tem um calcinho aqui, ó. Como se fosse um calço, uma chapa em cada lado, que lembra-se a subida de peça. E aí, por se tratar de um carro de início de produção, ele tem algumas diferenças horríveis. Como, por exemplo, a calafetação, ó. A calafetação provavelmente feita à mão aqui ainda. Quem já trabalhou em fábrica de carro, principalmente nessa aplicação de sealer aqui, sabe como que é chato. Você pegar a sequência de trabalho para fazer e tal. E ele tem um acabamento bem feio, tanto na tampa traseira quanto nas portas. Todos eles seguem o mesmo padrão. Mas assim, notavelmente você percebe que não é bacana o acabamento. E é isso aí, ó. E aí veio com esse raparigo aqui de, creio eu, ser de Celta, tá? Que é de plástico, que vai pro quinto dos infernos esse aí, que eu vou jogar longe. No 93, quem se recorda, mesmo o Indy, ele tem a janelinha. Então assim, vamos pra correria aí pra achar. Ele vem com esse daqui, ó. Eu vendi um monte esses dias, né? Agora que eu preciso, eu vou ter que comprar, ó. Vou pagar caro até. Tem aqui a janelinha. Esse aqui é o enfeite mais idiota que a gente coloca no carro. Então, seria isso. E aí, falando sobre rádio, ele veio com um módulo aqui do tamanho do mundo aqui, ó, que eu não sei se funciona ou não. Ele tem uma puta fiação de som ali. E veio com um rádiozinho Pioneer, que vai se juntar, o rádiozinho Pioneer vai se juntar a essa coletânea de venda aqui. Outro ponto que não veio nele, que não foi legal não ter vindo, foi a bolota no câmbio. Ele veio com a bola moderna aqui, que vai cair fora. E parte superior dele aí, tudo do jeito que eu disse aí pra vocês.
A gente ainda continuando aqui na parte interna, uma das diferenças que eu já identifiquei também é isso aqui, ó. Ele veio com esse... Eu vi no dia que chegou aqui um pouco descolado a solda da dobradiça. E aí um ponto interessante, tanto na dobradiça, ambos os lados, tá? Nos Corsa mais modernos ele tem o cordão de solda que pega até embaixo. Nesse caso aqui não, ele só pega só na parte de trás e pega aqui em cima. É um ponto diferente dos carros normais. Ó. Ambos os lados. Ele tem a solda na parte de trás da dobradiça, mas ele não tem o cordão pegando até aqui embaixo. Também aqui. É um ponto que atrapalha, tá? Porque ele deixa a porta bem menos firme. Os dois limitadores vieram sem a travinha, não entendi porque esse veio arrebitado, vai ter que soldar. Por isso que eu falo que esse carro não escapa de uma funilaria. E é isso aí. Diferenças do Corsa. E aí, aqui um ponto de carroceria. Todo Corsa vem com esse trinco aqui, né? Esse aqui é o padrão do Corsa e do Gol duas portas. Os Corsas, eu sempre peguei os 95 que eles têm essa estampa aqui, ó, um pouquinho mais, um acabamento diferente. Desse lado tá. E aqui também da mesma forma. Ele tem a estampa um pouquinho mais forçada. Quando eu for fazer esse carro, eu vou estar olhando uns pontos para ver a questão de ponteamento. Se tem alguma diferença. Acredito sim que tem, tá? Provavelmente eu vou encontrar nele diferenças de ponto de solda, que é muito característico do início da produção e se ajustando. Doideira, né? Todo cheio de alterações, mas com contexto geral ainda pode dizer assim que é um carro bacana. É um carrinho bacana de fazer o projetinho. Boa? Peraí. Boa. Então, assim, a gente levando como contexto geral, pegar assim a parte de roda, não mostrei. Veio com 2 pneus de Dunlop na dianteira. Atrás tem um pneu aqui, lógico que não é o original do carro, mas ele é um Goodyear GPSE. Numa condição razoável. Por cagada eu tenho um para formar um par com ele, mas é meia vida, tá? E na dianteira ele veio com 2 Dunlop em bom estado. E as rodas, a minha esperança, eu iria comprar um joguinho de calota 13 ali, aquelas calotinhas central. Acabei nem comprando. E quando ele chegou, só na primeira olhada eu já vi que ele veio com roda de Celta. Veio rebaixado e tal. A parte de assoalho, a estrutura embaixo toda certinha. Um embleminha aqui tem cara de original. Então assim, é um carro que vai dar um pouco mais de trabalho do que o normal, mas que tem que ser feito, vai ser feito, não tem por que a gente correr de fazer ele. Ligar o carregador aqui, eu tô fazendo esse vídeo aqui com 10% de bateria. Então assim, vamos lá. Eu comprei ele. A minha intenção talvez nem era de comprar um carro para restaurar nesse momento, seria mais de comprar um carro para fazer um giro de grana, mas acabou que não rolou, né? Acabou aparecendo esse. Achei um projeto interessante de fazer, não vai ser um custo muito elevado de ser feito reparo, levando em conta toda a estrutura, etc. do carro, e levando em conta também o que eu tenho e o que eu economizo com coisas que eu faço. Mas basicamente vai ser um serviço rápido de ser feito. Rápido assim, menos complexo, muito menos complexo do que o Corsa Champ. Então, eu acho que o Corsa Champ foi um dos carros que eu mais me enrosquei assim de fazer. Uma por tempo e por grana, que tipo, eu subestimei o gasto que eu ia ter. Mas ali nesse carro basicamente é uma funilaria. Esse carro não escapa de fazer uma funilaria. Vou ter que fazer uma funilaria sim nele. E aí é uma funilaria bem feitinha, a preparação e pintura. E aí todo o restante, a tapeçaria ali se torna menos complexa, porque eu consegui comprar um jogo de banco que eu não preciso reformar todo, só trocar a faixinha e lavar. Então assim, aí seria mais a desmontagem dele, uma funilaria bem feitinha, uma preparação e pintura, e o restante de montagem seria o que é normal do padrão dos reparos.
Entra pontos como, por exemplo, ele tá rebaixado, de levantar ele, trocar a suspensão, essas coisas. E a revisão de mecânica ali é um ponto que eu vou fazer até agora, porque assim, eu não vou perder o foco de terminar o champ primeiro. Eu preciso terminar o champ primeiro, né? Por várias questões. Uma delas é a possibilidade até de vender ele. Mas eu preciso terminar o champ primeiro, então assim, eu tô fazendo um vídeo só mostrando o carro pra vocês mesmo. Mas a ideia... Eita, mudando a cor. A ideia não é começar a fazer ele agora. A ideia que eu queria fazer agora era colocar os bancos, que é o que eu coloquei ali mesmo. Colocar os bancos, colocar o meu volante original certo ali que eu tenho guardado, porque eu tenho agonia de andar com o volante errado. Trocar os faróis para colocar o lente normal, tirar o LED, que eu não uso LED. E fazer aquela revisãozinha da frente da mecânica ali das mangueiras para mim poder ir usando ele por enquanto eu vou terminar usando ele, mesclando entre ele e o champ, porque essa semana ainda eu finalizo o polimento, e aí finalizando o polimento mais um acabamentinho simples dele. E assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A gente precisa fazer as coisas bem... A gente tem que fazer bem planejado. Não fumem, crianças. Então assim, vai ser um projeto legal. Eu tinha bastante vontade de fazer um plaquinha preta. E aí as pessoas perguntam, mesmo você tendo que fazer toda essa intervenção, ele vai poder ser placa preta? Antes de comprar eu me informei. Cara, basicamente assim, ele é aquilo que eu falo, existe o clássico e o restaurado, né? O restaurado e reformado. Vai ficar um padrão restauração? Não, não vai. Assim, não tenho nem grana para fazer isso e também não acho que seja viável fazer uma restauração de desmontar inteiraço, decapar inteiraço, fazer em cima e embaixo perfeito com peças novas e etc. Eu acho que não vale a pena. É um carro aí que, se valer pronto com placa preta, vai valer no máximo 20 mil. Então assim, não vejo como viável fazer isso. Mas ele vai ser um carro reformado no padrão que vale a pena, assim, sabe? Ele vai estar bem pintadinho, bem lavadinho, bem limpinho, a parte de inferior do carro apontando a sua característica original. Ele vai estar com a sua parte externa, estética perfeita, tapeçaria toda funcional, bonitinha, toda a montagem interna nos itens arremetendo ao padrão original. Como eu usei o exemplo das lanternas ali, as duas lanternas traseiras, vai ser o par, uma tá zero, a outra tem que reparar, mas não vai deixar de formar um par. Os faróis vão ser os originais de época, que seja a Valeo, que seja a Lucas, que ninguém tem essa especificação técnica para saber qual era a marca, né? Porque a GM fazia uma mescla muito grande. Ele vai estar reformado num padrãozinho que é bem aceitável. Mas placa preta é algo bem simples, tá? Algo bem simples. Eu vou fazer ele todo no padrãozinho, todo pintadinho, montadinho no padrão original, com os pneus originais e roda original. E aí, quando eu levar para fazer a vistoria, ele vai atingir fácil 80 pontos ali, bem simples. Porque ele não tem peça de carroceria trocada, cintos batem como originais, lanternas traseiras são originais de época. Se a gente desmontar para fazer avaliação de itens do ano de 93, ele tem muito, são menos o para-brisa de vidro, que é do ano. Tampa traseira é original, porta é original. Todos os acabamentos plásticos são do ano de 93. Os dois para-choques são do ano de 93. Retrovisores são do ano de 93. O tabelier é do ano de 93. Então assim, a gente vai fazer no padrão que fica bacana. E vai ficar chique, tá? Vai ficar chique que vocês vão gostar. Beleza? Então seria esse ponto aí. Queria estar apresentando para vocês o carro, explicar esses pontos, explicar até essas diferenças que ele tem do Corsa Wind nacional assim, normal para ele. E a gente vai conseguir fazer ele ficar revivido, existe essa palavra? Ele vai ficar revivido, vai reviver um clássico. Então assim, fui bem contente com essa aquisição aí, apesar de
da grana curta, fiquei contente. E aí eu fiquei contente ainda, um ponto que me deixou bem curioso é relacionado à cor, né? Eu vou falar um negócio pra vocês que chega a ser engraçado. Eu tenho 39 anos, né? Tinha em 94, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu me recordo, assim, esse carro, quando eu vi ele me arremeteu muito ao passado, assim, sabe? Um dia eu vou contar, eu faço um vídeo contando por que tive essa fascinação por Corsa. Mas é muito louco, assim, que quando eu vi esse carro, ele me arremeteu muito ao passado. Sem pegar a parte do histórico do carro, de ser um Corsa 0028, 93, foi muito assim. A cor dele, o verde, não é uma cor que eu curto muito, mas é uma cor que me lembra muito minha infância. Porque meu tio tinha carro verde, meu pai teve carro verde. Nesses tons assim, que são tons do ano de 90 e poucos ali, né? 89 e 93, entre 89 e 93, o verde ele era uma cor comum, esses verdes água assim, metálicos. Então assim, esse carro ele me remeteu muito a essa parte do passado, a lembrança assim, sabe, do Uno do meu tio verde, do Gol do meu tio verde, o Gol 93, acho que 92, eu não lembro que verde que é. Mas ele é uma cor muito semelhante, era uma cor característica da época ali, né? E além da placa, cara, BV, Boca Virgem ou Barra Velha, cada um escolhe. Barriga Verde, tem várias. A placa BV ela lembra ali os anos 90, né? Que era a época dele ali. E aí, juntando a parte histórica do carro ser um BVY, saber de ser um carro ter sido praticamente frota da GM, vai te lembrando isso. Pontos interessantes, o cheiro do carro não tem nada a ver, o cheiro da interna dele com o cheiro dos Corsas mais modernos. Eu falo isso mesmo quando você vai reformar o carro não tá legal, que você pega esse tipo de carro já mexido, é um material que ele cheira mais sintecão, ele tem cheiro até de cortiça ali, parece, sabe, de banco antigo. Toda a interna dele, não sei se isso é fator emocional de olhar para o carro e lembrar desse passado, mas realmente eu percebo algumas diferenças assim. E, e é isso aí. Então, assim, é o Corsinha que vai ser o placa preta. Algumas pessoas perguntaram, existe a possibilidade de você vender ele, como você fez com branco, você fez com cinza, antes de fazer? Cara, existe, até existe. Se alguém cobrir o meu custo, que eu tive até agora com ele, de comprar, trazer, a única coisa que eu coloquei até agora ali foi o banco. Se alguém cobrir o meu custo, cobrir o custo e der uma margem, lógico que não é impossível não. Mas não tenho tanto essa preferência, até porque assim, eu vou acabar o champ, eu não vou ter outro carro para fazer agora de pronto. E como a minha ideia é ter sempre um carro para fazer, diferentemente dos últimos carros que eu fiz e vendi, nenhum tinha um apelo tão forte igual esse. Então esse tem, ele é um carro que eu tenho potencial para colocar uma placa preta, e o carro ele tem uma estrutura que ele me ajuda, me possibilita chegar nesse resultado. Então assim, não é uma prioridade vender. Mas, lógico, se alguém quiser comprar, é negociável sim. Tudo é negociável, inclusive até o branco é negociável hoje em dia. Então, assim, se alguém quiser comprar, a gente vende também, não tem essa não. Só que a primeira intenção não é essa, não. A primeira intenção eu vou utilizar ele por uns dias agora, usar ele meio misto, usar um pouco ele até que eu termine meu negócio ali do azul. E aí depois a ideia e vou fazendo alguns ups que tem que fazer, por exemplo, trocar o volante, botar todas as lâmpadas para funcionar, fazer essa revisão da mecânica para fazer funcionar, montar o pneu parzinho, coisas que a gente faz normal para andar. Botar um radinho para tocar e tirar os LEDs. E vou usando ele e quando tiver na hora exata ali, eu começo a fazer. Quando eu falo assim de qual seria a hora exata, né? O azul, ele vai ter mais 2 vídeos de serviço. Então, assim, depois disso já começa a ser vídeo de encheção de linguiça. Mas, por exemplo, qual vai ser o primeiro trampo a ser feito ali? O primeiro trampo a ser feito ali é desmontar e levar para fazer funilaria. Funilaria, solda, tem que soldar a caixa de bateria ali, fazer... Eu vou levar para fazer os amassados desses, eu não vou nem perder tempo fazer martelinho. Então, assim, vai ser feita essa parte da funilaria.
Quando chegar na parte da pintura ela requer um recurso até que não tão grande pra mim, né? Tipo assim, material mais e pintar, pagar na oficina para poder usar o espaço. Mas, assim, eu vou ter que me regrar bastante para não atropelar tempo e também não ficar com o carro parado. Mas é um projeto aí que eu calculo de tempo dele aí que pode levar, deixa eu ver, um ano. Não, não chega a um ano não. Se tivesse dinheiro mesmo hoje, era 2 semanas. Mas, por exemplo, é um carro aí que eu vou levar em média uns 4, 5 meses para fazer. Que o maior trabalho vai ser preparar e pintar. E o desmontar e montar é a parte que eu, Thiago, gosto de fazer. Gosto de fazer bastante. Vai ser. Mas é um carro aí de seus 4 meses de reparo. Se o Champ, que teoricamente tinha dinheiro para fazer, mais dinheiro para fazer, demorou tanto assim. Até porque assim, eu tô falando isso tudo, eu estou de férias, né? Eu vou trabalhar. A partir do momento que eu voltar a trabalhar, aí muda um pouco o cenário de como que vai ser feita as coisas. Mas é um carro aí nos seus 4 meses de reparo. Então assim, vai ter. Não vai conseguir ter vídeo todo dia, lógico. Mas vão ser vídeos que vão sair interessantes. E quem vê vai gostar. Provavelmente, não dou 100% de certeza, mas provavelmente no dia do evento lá do Campo de Marte, que eu vou levar o azul para expor, provavelmente eu vou levar esse carro também, tá? Então até por isso que eu falo que eu vou dar uma mexidinha em algumas coisas. Vai ser tipo um Corsa Hilux. E até vai ser legal de eu levar ele, porque quem vê o carro vai ver o carro antes de restaurar, de reformar, e depois vai ter a possibilidade de ver o carro pronto. Então assim, vai ser bem interessante ir com ele lá, porque a gente vai poder... quem vê o carro vai poder ver o carro em dois estados, né? Ver o carro antes de ser feito e depois de ser feito. Legal, né? Primeira vez que eu faço um vídeo gigante e segundo a minha coach de YouTube eu preciso ter retenção de público, então é interessante. Então é isso aí, rapaziadinha. Quem chegou até o final do vídeo, obrigado aí por assistir. Curta, compartilhe, ajuda a gente a estar criando conteúdo para vocês aí. Quem quiser participar do projeto de alguma forma, com alguma parceria, entre em contato. Então assim, eu tenho meu tapeceiro que é meu fiel. Eu tenho meu tapeceiro que é meu tapeceiro fiel, que eu não troco. Eu tenho as duas parcerias de oficina, mas estou aberto a de repente fechar uma outra. Parte de mecânica também não tem ninguém. Mecânica é uma coisa que eu não tenho ninguém. Eu evito até usar mecânica. Mas se alguém quiser fazer, ou até mesmo fornecedor de material, etc. Fornecimento de suporte financeiro, se alguém quiser ajudar, seria legal. Eu tô quase chegando nos 1.000 inscritos aí. Na realidade, as horas de exibição que tá me impedindo de fechar o programa de parceria. Então, assim, se caso vingar, seria bem bacana. Quem quiser contribuir de alguma forma financeira aí, com peça, etc. também, então a gente tá aberto aí a fazer. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Quem chegou até o final do vídeo, deixe seu like, curta, compartilha e ajuda a gente a estar criando conteúdo para vocês. Corsinha placa preta. Valeu!